Pessoal, tudo bem? Davi, engenheiro Davi Pilar da empresa MC Engenharia. Essa aqui é a versão 2 de um vídeo. A gente corrigiu algumas coisinhas que estavam ali e a gente resolveu gravar de novo aqui, gravar uma versão 2 desse vídeo aqui, tá? Então, o primeiro intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês, a gente está falando todo esse problema que teve aqui no Rio Grande do Sul e um monte de coisa aí, um monte de problema, tá? Chuvas, enchentes, tudo mais, e aí muita gente quer saber, tá, mas fala-se muito em casas de bomba, fala-se muito em uma série de coisas. O que é isso, afinal, né? O que são essas casas de bomba? Como é que elas funcionam? Para que elas fazem? O que elas fazem, né? Que nem tinha aquela piada quando eu era novo do que se alimenta e tudo mais. Então, o que as casas de bomba fazem, afinal? Tá? Então, aqui eu estou uma ideia mais ou menos aqui de trazer para vocês aqui. É tudo uma coisa muito simplificada para que se possa entender isso aí de maneira simplificada, como é que isso aí funciona. Eu não estou dizendo que os equipamentos são aqueles, nem que a ligação é aquela, nem que a cor dos fios são aquelas, tudo mais. Isso aqui é muito para a gente entender, tá? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro do Guaíba, que tem esse debate, é rio, é estuário, é lago, eu não sei, a gente não vai entrar nesse debate, porque já tem muito debate hoje em dia sendo feito, e a gente, eu acho que esse aí é um debate que a gente não precisa. Mas, além de tudo aqui no Rio Grande do Sul, ainda tem o debate se o Guaíba é rio, estuário, o que o Guaíba é, tá? Então, baseado nisso aí, quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. Então, primeiro, Guaíba, existe uma cota lá do Guaíba de 3 metros de inundação, parece que agora foi atualizada essa cota para 3 e alguma coisa, 3,60, se eu não me engano. Mas aqui existe uma cota e uma régua lá dentro também, aqui dentro do Guaíba, que mede esse valor. Então aqui, com certeza, a gente sabe qual é o valor, qual é a altura, né, que está isso aí do fundo do Guaíba. Tem como um ponto aqui, que é o piso, né? O piso lá do Cais do Porto, que ele está alinhado com o centro da cidade. Então o piso do Cais do Porto é o zero do negócio ali, o que tem menos 3 para baixo e mais 3 para cima. Existe aqui um muro de contenção, tá? Que esse muro de contenção tem uma cota de 3 metros. 3 alguma coisa, 3 metros. Nós estamos arredondando algumas medidas aqui para a gente entender. Então, o que acontece? Tá? Uma das coisas que eu corrigi no vídeo foi essa altura aqui que estava também. Dava a entender que era uma outra coisa. Então, o que acontece? Desses 3 metros, a água não passou por cima do muro. Mas a água chegou a 5,33. Tá, chegou a 5,33, como é que tem 2,33 aqui, Davi? Tem porque soma com os 3 metros aqui do Guaíba. E deu 5,33, se eu não me engano, tá? Então eu arredondei para 5,3 nos cálculos abaixo. Mas como é que funciona isso, tá? Como é que isso aí funciona? Existe uma casa de bomba, que é aqui. Existe a casa de bomba, existem várias aqui. Lá no site da prefeitura está como 19, mas contando ali num mapa que eles deram, vou mostrar depois nos outros vídeos, tem 22 casas de bomba pelo menos, ou então isso aí é unificado, tem em 2 lugares, eu não sei, mas tem pelo menos 19 que está no site da prefeitura. Aqui existe uma casa de bomba, existe uma alimentação elétrica, e essa casa de bomba vem a água da rua, entra por uma boca de lobo, essa água aqui, né? Entra pela boca de lobo, e essa água vem da rua por uma tubulação, por galerias e tudo mais, e a bomba recalca essa água de volta para dentro do Guaíba. Então, toda vez que isso aí tenta encher a cidade, toda vez que o nível sobe um pouco, alguma coisa assim, essa bomba, essa casa de bombas, que tem pelo menos 19 dentro da cidade, mas no mapa a gente contou 22, ela tem uma galeria embaixo, uma tubulação, e isso aí faz com que essa água saia lá de dentro dessa galeria, vá para essas bombas e seja jogada de volta para dentro do Guaíba. Com isso aqui que eu estou mostrando, com essa representação gráfica que eu estou mostrando, eu não estou dizendo para vocês que isso aqui passa por cima do muro, claro que não, né? Ele vem por baixo também e joga para dentro do Guaíba de novo. Tem algumas tubulações que saem lá no Guaíba, quando ele está na cota certa, que é mais embaixo, isso aqui joga para dentro do Guaíba de novo. Mas aqui, para representação, para efeito de representação gráfica, estou mostrando para vocês que vem por essa galeria e vai para dentro do Guaíba de volta, tá? Tudo certo?
que aconteceu aqui? Teve um problema. Tem uma ligação elétrica das casas de bomba e essa cota passou os quadros elétricos. Primeiro que a empresa, que é a CE Equatorial, tá? Era uma empresa que era estatal e foi privatizada. Tem a CE Equatorial que, devido à água que teve dentro dos bairros, precisou desligar isso aí. Precisou desligar. E muitas das casas de bomba, porque não estavam preparadas para essa altura, porque essa casa de bombas ela é feita para justamente não ter água nessa cota, nessa altura, essa água chegou nos painéis elétricos ou chegou no motor. Tá? Eu não estou dizendo que o tipo de bomba é exatamente esse que está aqui, mas estou mostrando para vocês que é uma bomba centrífuga, alguma coisa assim. Mas ela pode ser com motor para cima também, tá? Então tem uma série de coisas que podem ser diferentes lá. Mas a ideia aqui é fazer uma analogia para tentar mostrar para quem é leigo, quem não entendeu muito bem, quem fica pensando assim, tá, mas afinal de contas, que história é essa de casa de bombas, entendeu? Que história é essa de parou a casa de bomba tal, parou outra casa de bomba, parou isso, parou aquilo, que afinal de contas, o que é isso aí, entendeu? Então o que acontece? Foi desligado em algum momento por causa do nível da água, então isso quer dizer que já não funcionou exatamente, porque senão o nível da água não poderia chegar aqui onde chegou, e isso fez com que inundasse as casas de bomba. Então a casa de bomba não poderia chegar no motor da bomba, tá? Se ele não é blindado, não poderia chegar lá. Acabou chegando, e acabou chegando também no painel elétrico. E aí a CE Equatorial precisou desligar isso aí em alguns momentos, e por causa do nível da água, e acabou desligando, e aí se tu já tem uma coisa que precisa funcionar para que isso saia essa água, e se tu desliga isso aí, se o nível já estava alto antes, tu imagina depois de ter todo esse sistema desligado. Basicamente, o que a gente precisa entender? Que a água vem para dentro a água vem do Guaíba para dentro da cidade, existe um muro de contenção para baixo, para cima aqui, para não deixar essa água sair, mas esse muro ele tem comportas, né? Ele tem portões que abrem e fecham, então ele não é completamente estanque. Então alguma coisa vaza por aquele muro. O que vaza deveria sair por esse sistema aqui, vem para cá, a bomba joga de volta lá para dentro do Guaíba. E não aconteceu isso por N motivos, tá? Tinham problemas tanto nas contenções dos muros, nos portões, vedação, problema de projeto nas casas de bomba também. Eu não estou dizendo que o projeto está errado. Eu estou dizendo que o projeto não serviu para essa realidade, que era uma realidade bem peculiar, mas se é uma ação de contenção da coisa, ela tem que ser prevista para o pior momento possível, para o dobro do pior momento possível. Então, se ela é uma ação de contenção, ela tem que prever esse tipo de coisa, tá? Então, aqui, basicamente, uma das coisas que a gente corrigiu aqui é que a gente tinha feito uma troca de unidades aqui, a gente tinha feito uma conversão e aí a gente pegou um valor errado aqui. Como é o quadrado, não é só 1000, né? É milhão, é 1000 vezes 1000 porque é o quadrado, então a gente foi lá e olhou exatamente para ver, conferimos lá num software de conversão, para ter a certeza de que agora a gente tinha colocado os valores certos. Então, basicamente, o que acontece? A área, a gente pegando aqui informações da própria internet, o Guaíba tem 376,8 quilômetros quadrados de área do Guaíba, tá? Tendo 376,8 quilômetros de área o próprio Guaíba, se esse Guaíba chegou em 5,3 metros de altura, a cota dele foi 5,3, lembra? 3 mais 2,30 e poucos, 2,33. Então o Guaíba subiu 5,3 metros lá do fundo do Guaíba, aonde ele costumava estar, né, o nível do Guaíba, o nível é o mesmo em todo lugar, né, o chão, a parte de baixo pode mudar, mas o nível do Guaíba é o mesmo, subiu 5,3 metros. Tá? A gente levando em consideração que o Guaíba subiu 5,3 metros, então a gente se dá conta lá que a gente teve, então, quase 2 trilhões. Eu tinha feito a brincadeira no outro vídeo, se não se dá bilhão, aquela frase do Ciro Gomes. Será que dá bilhão? Eu tinha dito, pode não dar bilhão de dinheiro, mas tá dando de litros.
Na verdade está dando trilhões, né? Vezes 1000 ainda, porque a gente tinha errado uma unidade aqui. Então deu quase 2 trilhões de litros de água a mais no Guaíba. Pensa bem, a gente está falando de litros de água, né? 2 trilhões. Então o que acontece? Fazendo uma pesquisa lá na internet, sabendo já que foi quase 2 trilhões de litros, a gente verificou que tem 53 quilômetros quadrados, tá, de área inundada. Se a cota foi 2,3, né, que foi o que subiu, lembrem lá nesse aqui, ó, que a gente mostrou que subiu do piso 2,3, tá? Então se foi 2,3 aqui, então nós temos lá 53 milhões de metros quadrados vezes 2,3 metros, isso dá 121 milhões e 900 mil metros quadrados aqui, de área que foi, de volume que foi tomado lá do negócio, tá? Se a gente sabe que cada metro cúbico, eu falei metro quadrado, né? Cada metro cúbico são 1000 litros de cada metro cúbico, então pensa bem, se eu tenho 121 milhões e 900 mil metros cúbicos de volume, vezes 1000 litros, então eu tenho 121 bilhões e 900 milhões de litros dentro de Porto Alegre. E esse foi um erro que a gente cometeu no outro vídeo. A gente tinha, isso aqui estava tudo dividido por 1000, entendeu? Porque a gente errou numa conversão de unidade. Mas esse cálculo continua correto, porque se a gente multiplicou por 1000 de um lado e multiplicou por 1000 do outro, o cálculo continua correto aqui. Se a gente tivesse recalcado toda essa quantidade de água de volta para dentro do Guaíba, daria 32,3 centímetros a mais no Guaíba todo. Pegasse só a água que entrou em Porto Alegre e devolvesse para dentro do Guaíba, além dele ter ficado 5,33 metros mais alto, ele teria ficado 5,80 e lá vai pedrada, entendeu? Então ele teria dado mais 32,3 centímetros mais alto no Guaíba. Da onde é que saiu essa história? Um dia conversando com o pessoal aqui, estava todo mundo horrorizado com o que estava acontecendo, e alguém perguntou, pô, ainda bem que não que entrou água para Porto Alegre e não voltou para o Guaíba, porque se tivesse as bombas funcionado, teriam penalizado as cidades do lado. Mas aí, lá numa ideia macro da coisa, eu olhei e disse assim, não, mas não ia ser muito. Mas aí ficou a ideia de, tá, não ia ser muito, mas muito quanto? A gente não tinha muita ideia de que não ia ser muito, mas quanto muito, entendeu? Até que a gente foi lá e verificou que esse muito, na verdade, a gente podia quantificar. E aí a gente foi lá, fez todo o cálculo aqui para demonstrar que ele teria subido 32,3 centímetros se toda a água de Porto Alegre tivesse voltado para o Guaíba, tá? A ideia, esse é um vídeo para mostrar para as pessoas leigas, né, para pessoas que não conhecem ou conhecem muito pouco, de mais ou menos como isso funciona. É a nossa contribuição aqui, os nossos 10, 15 minutinhos, para que a gente possa contribuir com isso e que a gente possa mostrar para as pessoas também que eles tenham a ideia de como é que isso aí está acontecendo e como é que isso está acontecendo aqui em Porto Alegre. É tanta água mesmo? Tudo isso é desse jeito? Como é que funciona isso? Tá? Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, todo o combo aquele, curte, compartilha, se inscreve, faz todo aquele combo que todo mundo pede, tá? E eu vou gravar outros vídeos aqui para que a gente possa evoluir esse pensamento aqui e a gente possa entender. E a ideia desse vídeo aqui, toda ela é trazer a engenharia mecânica e mostrar para vocês como a engenharia mecânica trabalha e onde a engenharia mecânica está. Porque o que acontece? A gente muitas vezes não tem ideia do que o engenheiro mecânico faz. Trabalha com carro, desmonta carro, faz suspensão. Seguido eu vou na casa de alguém ou vou visitar alguém, o cara, engenheiro mecânico, então vem cá, quero mostrar, tem um barulhinho no meu carro aqui, ou estou com um barulho na suspensão, alguma coisa. Engenheiro mecânico não faz isso, pode também fazer isso, mas a formação do engenheiro mecânico não é para isso, tá? Então, abraço para vocês, que eu já falei, curtam, compartilhem aqui,
e deem uma olhada aí que a gente vai seguir com essa série botando outros vídeos aqui também. Tá bom? Grande abraço e até mais.